Irmãos, nessa noite eu gostaria de meditar em um texto com os irmãos, no livro de Esdras. Nós estaremos lendo o capítulo 9, os versículos 1, 2 e 3. E o tema que eu gostaria de falar com os irmãos aqui nessa noite na mensagem de domingo, quando nós falávamos aqui sobre Pedro, teve um momento em que eu deixei um pensamento para a igreja e nós não aprofundamos. E nessa noite eu gostaria de falar sobre isso, que eu disse naquele dia que o pecado ele trouxe vergonha para Pedro. Pedro ficou constrangido, Pedro ficou amargurado, ele ficou triste. E eu disse que o mais prejudicado pelo pecado foi o próprio Pedro, porque ele se sentiu menosprezado, ele se sentiu alguém indigno de ser chamado de discípulo, de ser chamado de apóstolo. Prova disso é aquele versículo que eu citei, de que quando Jesus ressuscitou, o anjo fala para aquelas mulheres: anunciai a boa nova aos discípulos e também a Pedro. Então o Senhor Jesus proporcionou para Pedro este momento de reconciliação, de restauração da vida de Pedro. E aí eu fiz aquela pergunta: qual que é o sentimento que o pecado causa em nós? O que nós sentimos quando nós pecamos, quando nós erramos? E qual é a nossa atitude diante do pecado? Cometemos o erro, e agora, o que fazer? Quando nos deparamos com o erro, o que nós fazemos? Com o erro de alguém, o que nós fazemos? E aqui nós temos na palavra de Deus, nesse livro aqui de Esdras, no capítulo 9, nós vamos conseguir extrair desses 3 versículos alguns ensinamentos que eu creio que seja necessário e que é bastante atual para os nossos dias. Amém? Esdras, capítulo 9, versículo 1, 2 e 3. Amém? Diz assim: acabadas, pois, estas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas, não se têm separado dos povos destas terras, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos perizeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras, e até os príncipes e magistrados foram os primeiros nesta transgressão. E ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e sentei-me atônito. O tema que eu disse: qual é o sentimento do pecado nas nossas vidas? Esdras, ele era um homem escriba, e Esdras é escrito no período pós-exílico, após a nação de Israel sair ali do cativeiro da Babilônia. O rei Ciro, a partir do reinado do rei Ciro, ele começa a libertar a nação de Israel que estava cativa ali na Babilônia. E Esdras, embora ele não tenha nascido em Jerusalém, ele tenha nascido nesse período do cativeiro, ele era um escriba, ele era um conhecedor da lei de Deus. E o propósito de Esdras, quando ele vai para a nação de Israel, quando recebe essa carta de libertação pelo rei Ciro, ele vai para a nação de Israel com o propósito de ensinar os judeus sobre a lei de Moisés e de corrigir as falhas que existiam ali no meio daquele povo. Então o propósito de Esdras é esse, de transmitir o conhecimento da lei, de fazer com que o povo pudesse aprender os ensinamentos de Moisés, as leis entregadas ali por Deus a Moisés. E quando Esdras ele chega ali na nação de Israel, tudo indica, quando nós lemos o livro, diferente de quando acontece com Neemias, quando o Ketley ministrou a palavra aqui alguns dias atrás, nós percebemos que em Neemias houve batalhas, houve momentos em que povos se levantaram contra a nação de Israel, tentando impedir que os muros fossem restaurados, fossem restabelecidos. Mas só que quando nós lemos aqui o livro de Esdras, nós não percebemos nenhuma batalha. Nós não percebemos
ninguém tentando levantar contra a nação de Israel. Aí tem um comentarista, Matthew Henry, que eu gosto bastante, ele até diz que aparentemente estava tudo em paz no mundo. Afinal de contas, o povo de Israel havia sido libertado. Eles não haviam fugido da Babilônia. O próprio rei da Babilônia libertou aquele povo para poder voltar para a sua nação. Então estava tudo aparentemente em paz, quando Esdras começa a restaurar a parte do templo, restaurar o conhecimento do povo, restaurar o culto a Deus. E aí, quando tudo parece normal, os príncipes chegam para Esdras e falam para ele que a nação de Israel estava em pecado. Diz para Esdras que a nação de Israel havia se corrompido. Mesmo aqueles que voltaram para Jerusalém, eles estavam contaminados. Eles não haviam preservado os princípios do Senhor. Eles não haviam preservado as leis de Moisés. Que o Senhor Jesus, que o nosso Deus, ele foi sempre muito claro no Antigo Testamento, né, de que a nação de Israel era um povo eleito, era um povo separado, era um povo que deveria casar entre a sua família. Eles não deveriam se contaminar, eles não deveriam misturar com outros povos, com outras nações. Aí talvez a gente possa ler o Antigo Testamento e pensar assim, então as outras nações não tinham a oportunidade de se converter? Essas outras nações, eles não tinham a oportunidade de serem feitos servos de Deus? Na verdade, eles tinham essa oportunidade. Mas só que o que acontecia quando a nação de Israel misturava com o povo, aquelas mulheres em que eles tomaram como esposas, elas não se converteram ao judaísmo. Elas traziam com elas as suas crenças. Elas traziam com elas os seus deuses. E aí que está o problema. Nós vemos isso também em Salomão, né? Que quanto mais mulheres ele casava, mais deuses ele começava a adorar. E essa foi uma das falhas de Salomão. Então o pecado, teoricamente, não estava em realmente se casar com as mulheres de outros povos, mas era porque aqueles povos ali estavam corrompidos. Talvez se houvesse um processo de conversão, né, talvez o peso do Senhor não teria sido cobrado sobre essa nação. Mas como não era dessa forma, a gente percebe que aqui a nação estava em pecado. E então Esdras, neste momento, ele fica assustado. Esdras fica apavorado com o pecado. Porque quando nós olhamos nesse primeiro versículo aqui, nós percebemos que não era somente o povo que estava errado. Não era apenas o povo que havia se contaminado. Mas os sacerdotes também haviam. Os levitas também haviam. Então, o erro já estava partindo do altar. O erro já estava partindo daqueles em que eram para ser a referência. Aqueles em que eram os responsáveis em anunciar a palavra para o povo. Então era a partir do altar que estava o pecado, que estava o problema. E aí quando Esdras ele fica sabendo disso, ele fica apavorado. Ele fica atordoado. Ele entra em um estado de compaixão, de dor, de sofrimento, de vergonha. Ele fica totalmente sem chão. Porque Esdras ele tinha um compromisso com a palavra de Deus. Ele tinha um compromisso com as leis, que era a maneira que aquele povo tinha ali de viver a vontade de Deus, de praticar a vontade do Senhor. E então Esdras ele fica dessa maneira. E quando a gente começa a olhar pelas atitudes de Esdras em relação ao pecado, nós conseguimos tirar ensinamentos muito atuais para os nossos dias. A primeira coisa que nós observamos quando Esdras ele recebe essa notícia, recebe essa informação, Esdras em nenhum momento acusou o povo. Em nenhum momento Esdras acusou o pecador. Até porque Esdras ele sabia que ele também não era um ser perfeito. Ele pode não ter cometido os mesmos pecados
que aquele povo, mas todos nós cometemos pecados, cometemos falhas. E um erro muito grande que nós fazemos é a partir do momento em que nós sabemos do pecado de alguém, a primeira coisa que nós fazemos é julgar essa pessoa, é condenar essa pessoa, é apontar o erro, é fazer comentários. As redes sociais rapidinho se espalham com aquela notícia, rapidinho a gente vai falando mal. E aqui, irmãos, eu gosto muito da palavra de Deus, porque ela não fala, não é daqueles que não conheciam o Senhor. A palavra de Deus, ela aponta o erro, é daqueles que conheciam a Deus, é daqueles que em tese deveriam viver de uma maneira que agrada ao Senhor. Então a palavra de Deus era sempre direcionada para o seu povo. Então nessa noite aqui, quando eu digo isso, eu estou falando justamente para a igreja, porque lá fora isso é normal. Para um que não conhece ao Senhor é normal, mas para um cristão, para um que é um imitador de Cristo, essa não deve ser uma atitude. E prova disso nós vimos no Senhor Jesus Cristo, quando a multidão traz ali aquela mulher que foi pega em adultério para ser apedrejada. O que o Senhor disse? Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E todos se afastaram, todos saíram ali, e aquela mulher não sofreu nenhum dano. Então nós conseguimos ver na vida de Esdras que ele não apontou o pecado do povo, ele não fez comentários, ele não divulgou, ele não ficou falando pelas costas do povo o seu pecado. Então esse é o primeiro ensinamento que nós conseguimos perceber na vida de Esdras. Uma outra atitude que nós percebemos aqui na vida de Esdras é que, porque embora ele não tenha acusado, ele não tenha apontado, ele não compactuou com o pecado da nação. Ele não teve uma atitude de quem não se importa. Ele não teve uma atitude de quem acha normal. E aqui entra algo que nós precisamos tomar muito cuidado. Porque, como nós bem sabemos, o ser humano ele tem uma característica muito forte de acostumar com as situações que a vida às vezes nos proporciona. Quando nós mudamos, seja de casa, seja de cidade, rapidamente nós conseguimos nos adaptar ao clima, nós conseguimos nos adaptar ao local. Quando nós mudamos de emprego, é muito rápido, nós conseguimos nos adaptar. E isso em parte é bom. Mas algo em que nós nunca podemos de maneira alguma acostumar é em viver em pecado. Nós nunca podemos acostumar em estar em pecado e achar que está tudo normal. E achar que isso não influencia a nossa vida com Deus. Achar que isso não atrapalha o nosso relacionamento com Deus. Que vai continuar da mesma forma, que Deus vai continuar nos abençoando, que Deus vai continuar derramando as bênçãos dele sobre a nossa vida. Irmãos, não continua. Como nós ouvimos alguns dias atrás, o que faz a separação entre Deus e o homem são os nossos pecados, são as nossas iniquidades. E isso impede de sermos salvos. Isso impede de sermos curados. Isso impede de sermos alcançados pela graça de Deus. Então, de maneira alguma, nós podemos nos acostumar, achar que é normal, achar que não tem nada a ver. Nós não devemos nos acostumar com o pecado. E Esdras, ele não achou isso normal. Ele não achou aquela atitude do povo algo que não precisava ser levado a Deus para pedir perdão, para que o povo pudesse restaurar a comunhão com o Senhor. E um terceiro ensinamento e uma terceira atitude que nós conseguimos ver na vida de Esdras: o pecado deixou ele envergonhado. Ele ficou, na oração em que ele faz para o Senhor, nós vamos ver a partir do versículo 5 desse mesmo capítulo, ele diz que ele está com vergonha de estar na presença de Deus, de estar anunciando, de estar orando, de estar falando com Deus naquele momento. Ele estava envergonhado. E aí aqui, irmãos, nesse envergonhado, me leva para algo em que nessa tarde eu achei muito interessante que o Senhor Jesus, eu creio que o Senhor revelou essa palavra. O pecado, ele não afeta apenas você. Quando você comete um pecado,
ele não afeta somente você. E aqui eu não estou falando, irmãos, de salvação, porque talvez possa entender que eu poderia dizer que já que alguém cometeu algum pecado próximo a mim, e eu dizendo que esse pecado não afeta apenas ele, possa entender que talvez eu esteja falando sobre salvação. E não. Mas eu quero falar sobre as consequências que esse pecado traz para as pessoas que estão em nossa volta. Então, quando nós cometemos algo de errado, não somos apenas nós que somos prejudicados, mas aqueles que estão em nosso lado. Quer uma prova bíblica? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, lá no livro de Josué, no capítulo 7, nós vamos ver que a nação de Israel, eles foram guerrear contra a cidade de Ai. E ali o Josué manda o povo vigiar, olhar olhar aquela cidade, analisar, ver qual que eram os pontos fortes daquela cidade, para eles terem uma noção de quantos eles precisariam ir batalhar ali contra a cidade de Ai. E o que acontece? O povo vai, observa e volta confiante. Diz: Josué, tranquilo, nós vamos subir, não precisa levar o exército todo, coisa de 3.000 homens, 5.000 homens. Tranquilo, nós vamos subir e vamos vencer, vamos trazer a vitória. Josué, confiante nessas palavras do povo, manda essa parte do exército. E o que acontece? O exército de Israel, ele tem que sair correndo, ele tem que fugir, porque o exército de Ai, mesmo sendo tão pequeno, mesmo sendo menor, conseguiram colocar a nação de Israel para correr. E aí Josué não entende isso que acontece. Josué, ele rasga as suas vestes, se prostra diante do Senhor e pergunta, questiona Deus, por que um exército tão pequeno venceu a nação de Israel? E qual foi a resposta do Senhor para Josué? Porque há pecado escondido no meio do povo. Então aqui nós podemos ver que quando nós cometemos algo errado, não apenas nós somos prejudicados. Aqueles que estão à nossa volta também são afetados com os nossos erros. Então, isso é algo para nós termos o máximo de cuidado, de nós nos despertarmos ainda mais. E há algo ainda que talvez seja um pouco pior, mais grave, é porque quando nós erramos, quando nós falhamos, quando nós nos acostumamos com o pecado, quando nós achamos normal viver de uma maneira que não agrada a Deus, a morte de Cristo se torna em vão para as nossas vidas. Porque nós não seremos salvos. Cristo morreu ali na cruz para que os nossos pecados sim fossem justificados, fossem perdoados, mas desde que nós os confessemos a Ele, desde que nós arrependamos das nossas atitudes, desde que haja uma mudança de vida. Então, quando nós concordamos com o pecado, aqui sim nós estamos colocando em risco a nossa salvação. Quando nós cometemos, quando nós achamos que é normal. Mas na vida de Esdras nós conseguimos tirar um ensinamento ainda mais importante do que todos estes. Porque quando os versículos aqui, eles dizem que Esdras recebeu essa notícia, ele se separou em um canto. Ele se sentou e às vezes quando a gente vai lendo, a gente vai tentando imaginar ele naquele momento assim de desespero, atordoado, puxando os cabelos, puxando a sua barba, sem compreender por que aquilo tinha acontecido com a nação, por que eles estavam tão corrompidos daquela forma. Aí ele afasta ali um canto e eu acredito que ele deve ter chorado amargamente diante do Senhor. E aí quando ele começa a anunciar diante de Deus o pecado daquele povo, a Bíblia diz que todos aqueles que tremiam a palavra de Deus, ou que temiam a palavra de Deus, se aproximaram dele. Então o que isso quer dizer? Nós não estamos sozinhos. Sempre tem aqueles remanescentes que estão dispostos a nos ajudar. Teve um momento que Elias pensou que estava sozinho, que era só ele contra todos os profetas de Baal. Mas o Senhor falou para ele que não, assim como você ainda há os 7.000 que estão com o mesmo propósito. Então, irmãos, se você
decidir no seu coração viver de acordo com a palavra de Deus, faça, porque você não está sozinho. E Esdras, ele era um líder. Ele era um sacerdote. Ele era alguém conhecedor da lei. Ele era alguém em que influenciava pessoas. E essa atitude de Esdras influenciou aqueles que estavam próximos dele. Então, nós temos essa responsabilidade de influenciar positivamente aqueles que estão em nossa volta. Como eu disse no domingo passado, no local que você está, você é um responsável por anunciar Jesus Cristo ali. Então, no local que você estiver, você é responsável em influenciar positivamente as pessoas que estão ali com você, aquelas que fazem parte do seu convívio. E com certeza, a partir do momento em que as pessoas olharem para você e ver algo diferente, assim como nós bem conhecemos aquela frase que uma palavra convence, mas o exemplo arrasta. Assim como arrastou aquelas pessoas para próximo de Esdras, para poder o ajudar em oração, em favor do povo, da mesma forma, irá arrastar pessoas para o seu lado. E se você influencia pessoas a viverem de uma maneira que agrada ao Senhor, as pessoas que estão em sua volta irão ser pessoas que imitam o nosso Senhor Jesus Cristo. E esse é o nosso objetivo aqui na terra. É para isso que Deus nos criou, para ser louvor para a glória dEle, para ser adoração a Ele, mas também para ir e anunciar e ser um imitador de Cristo, ser alguém em que as pessoas possam olhar e perceber algo diferente, ver Cristo em nossas vidas. E nós conseguimos ver essa atitude na vida de Esdras. Então aí recai uma responsabilidade ainda muito grande sobre um líder, sobre aquele que está à frente de um povo, porque muitas vezes nós preocupamos com aquilo que nós vamos fazer, com aquilo que o ídolo faz, enquanto na verdade Deus está preocupado com o que o líder é. Porque eu posso chegar aqui na frente e me apresentar de uma maneira que convença, de uma maneira que compre a confiança dos irmãos, mas somente a partir do nosso relacionamento, da nossa intimidade diária, é que vocês irão perceber se realmente aquilo que eu digo é verdade, se eu vivo dessa maneira. Então essa é a responsabilidade de um líder, de ser um exemplo, de ser alguém em quem nós podemos confiar, de quem nós podemos seguir. E quando nós olhamos esse texto, aqueles que estavam à frente, os sacerdotes, os levitas, todos eles já haviam se perdido, todos eles haviam se contaminado. Então, irmãos, nós temos uma responsabilidade muito grande em todos os lugares em que nós estamos, em que nós frequentamos. Ficou claro para os irmãos? Compreenderam? Então, irmãos, tem um versículo em 1 João 1, versículo 9, diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas o que nós precisamos fazer? Nós precisamos confessar. Nós precisamos reconhecer. Nós precisamos nos prostrar diante do Senhor Jesus. Talvez até mesmo envergonhados, assim como Esdras. Mas não podemos nos afastar. Nós não podemos deixar que essa timidez, que essa vergonha nos impeça de confessar a Ele as nossas falhas, de levar até Ele os nossos pedidos, porque Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar. Pecado confessado é pecado perdoado. Então, irmãos, mais uma vez, o Senhor Jesus nessa noite nos direciona, nos desperta a ser mais um momento de restauração, a ser mais uma oportunidade que Deus tem nos dado de nos consertar, a oportunidade que Deus tem nos dado de viver de uma maneira que agrada a Ele, de viver de acordo com a palavra dEle. E nós não podemos, irmãos, deixar passar essa oportunidade. Nós não podemos deixar que o pecado
se torne algo normal em nossas vidas. Que o pecado seja algo prazeroso. Que o pecado seja algo que nos satisfaça. Mas pelo contrário, que se caso cometermos, né, como nós bem ouvimos, nós não podemos deixar de falar, que ele seja um acidente. Que ele seja acidental nas nossas vidas. E não algo pensado, não algo planejado. Amém, irmãos? Faz sentido para a igreja? Amém? Então vamos orar mais uma vez? Deus amado, Senhor, muito obrigado, meu Pai, pela Tua palavra nessa noite, Senhor. Meu Deus, nós cremos, meu Deus, que o Senhor está neste lugar, meu Pai. Nós cremos, meu Deus, que o Senhor tem falado conosco, meu Deus. Ó Pai, nós podemos ouvir, ó Deus, a Tua voz, meu Deus, aqui nessa noite, Senhor. Através dos louvores, meu Pai, através da Tua palavra, Senhor. E ó Deus, e que essa palavra ministrada nessa noite, meu Deus, possa produzir frutos, Senhor. E possa produzir frutos de arrependimento, meu Pai. Nos corações, ó Pai, do Teu povo, no meu coração, meu Pai. Meu Deus, que em nome de Jesus, meu Deus, que nós possamos, meu Pai, aproveitar, meu Deus, os momentos que o Senhor tem nos dado, Senhor. As oportunidades, meu Deus, que o Senhor tem nos dado, meu Pai, de Te servir, meu Deus, de Te adorar, Senhor. De, ó Deus, de consertarmos as nossas vidas, meu Pai. De, ó Deus, de nos decidirmos, meu Deus, viver de uma maneira que agrada ao Senhor, meu Deus. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, restaura, meu Pai, a nossa alegria, Senhor. Restaura, meu Pai, o nosso desejo de Te servir, meu Pai. O nosso desejo, meu Deus, de orar, meu Deus, de ler a Tua palavra, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, esteja com o Teu povo, Senhor. Nos liberte, ó Pai, de nós mesmos, Senhor. Nos liberte, ó Pai, das nossas vontades, dos nossos prazeres, das nossas paixões, Senhor. Meu Deus, que o nosso desejo seja viver, meu Pai, uma vida, ó Deus, semelhante a de Cristo, Senhor. Em amor, meu Pai, em humildade, em retidão. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que sejamos obedientes, meu Deus. Obedientes ao nosso pastor, Senhor. Obedientes, meu Deus, à Tua palavra, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus eu peço, Senhor, permaneça conosco, meu Pai, e nos dê o restante de noite, meu Deus, abençoado, Senhor. Guardados, ó Deus, em Tua presença, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus. É o que eu Te peço e agradeço, Senhor.